Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto, tendo em vista que a igreja está de pé. Abram as vossas Bíblias, por favor. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Versículo 16. O texto é muito conhecido, mas é dentro da proposta, onde tem uma palavra de despedida prévia, no contexto das últimas palavras de Cristo para os seus discípulos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de poder estar entre vós. Para tanto, agradeço ao pastor Hebron. Muito obrigado, pastor, pelo convite, a anuência, pela credibilidade, junto com a sua muito digna esposa, a pastora Cleone, pastor Denir, a pastora Cleusa, como presidente e vice-presidente desta igreja. E em nome deles, externo a minha gratidão a todo o corpo ministerial, a igreja. Que Deus recompense-os por este carinho. Quero registrar e agradecer ao pastor Hebron por me dar a oportunidade de conhecer o pastor Reginaldo, o presbítero Davi, que contactou-me. Muito obrigado por me dar esse presente. Eu só tenho a agradecer o carinho, o cuidado que eles me transportaram até aqui. Obrigado, amigos. Queridos, o que eu vou falar não é nada novo, como não pode ser, que é Bíblia, mas com base em motivos que nós temos para manter vivo esta esperança, traduzido em avivamento. Eu tomei por base esse texto para conciliar com todo o contexto bíblico, para no final nós ponderarmos e sabermos ou mensurar se temos motivos para, unidos juntos, continuar promovendo esse avivamento. Pois o tema, a proposta, todos por um pleno, um completo avivamento, é bem verdade que está no sentido bíblico, espiritual, está vivo. Então me permita contextualizar a Bíblia com a história teológica, para tentar de uma forma expositiva dar motivo a você e a mim para não desistirmos. Quando nós observamos o contexto principal que foi lido em Atos 2 e o texto que eu li, a Bíblia nos mostra que quando nós observamos a história, o que Deus pede para tanto Isaías como Ezequiel usar para identificar o orgulho e a soberba humana, então precisamos visualizar algum contexto numa vista panorâmica. Veja que o contexto de Ezequiel, quando Deus pede para que ele envie uma profecia ao rei de Tiro,
Então, o personagem principal, ou o tema principal, é a soberba, o orgulho. Então, Deus usa o Lúcifer, o anjo da perfeição. Então, é quando Ezequiel faz algumas menções de perfeição e de contaminação dos santuários. É bem verdade que neste contexto panorâmico, nós percebemos um contexto de uma terra mineral, a terra natural, pós-dilúvio, ou antes-dilúvio, pós-dilúvio, a nosso tempo e uma nova terra. Precisamos analisar alguns filhos, categoria bíblica, filhos por criação, filhos por formação, filhos por eleição, filho por geração e filhos por adoção. Veja que todo o contexto está envolto em um só propósito. Pois no contexto da terra mineral, que Ezequiel fala, a terra antes do abismo, há uma linha e um contexto teológico que mostra que esta terra era coberta por pedras preciosas. Em suma, estas pedras preciosas que hoje o homem tem que cavar para encontrar, elas viviam na superfície da terra. A terra era coberta por estas pedras preciosas, a terra mineral. E esta terra era habitada por grande parte de anjos, que tinham acesso. E a função principal, a tarefa principal desses anjos, em seus santuários, eram adorar a Deus, era glorificar a Deus. E como Ezequiel mostra a responsabilidade de Lúcifer como sacerdote desses anjos, porque sacerdote é o intercessor, o intermediário. Veja que Ezequiel mostra que Lúcifer era perfeito desde o dia que foi criado. Então veja que a mesma lógica ainda continua até hoje, em termo organizacional. Nós temos aqui cerca de 30 e poucas congregações em Sara. E dentre essas congregações tem um representante. E estes representantes, possivelmente, é no meu estado, não sei aqui, uma vez por mês, comparece diante do pastor, no caso aqui Hebron, para prestar conta de como vai trazer a produtividade das suas congregações. Automaticamente, uma vez por mês, o pastor Hebron, ele vai representando todos esses outros dirigentes de todas as congregações diante de uma convenção. E ele vai expor quando assim é necessário. Então, dentro do contexto da terra mineral, você vai ver que essa organização era praxe. Os anjos tinham os seus santuários, e cada santuário tinha um representante. E a função deles era adorar, produzir louvores a Deus em meio às pedras afogueadas, que eram as pedras preciosas. E a responsabilidade de Lúcifer, esses anjos traziam toda a produtividade dos seus santuários a Lúcifer. E a representação de Lúcifer era guardar no coração, diz o texto, por conta da perfeição. E ele subia ao trono cotidianamente. E quando chegava diante de Deus, do santuário, do monte de Deus, ele ia expor o que os anjos produziam na terra de Deus. Então diz o contexto teológico, a linha da terra mineral, que o Lúcifer tinha este dever de chegar diante de Deus, e quando ele se expunha diante de Deus, abria o coração e tirava o que vinha da terra. E o que era? Olhando para Deus, frente a frente, ele começava a abrir o coração e dizer o que era enviado da terra: tu és santo, tu és grandioso, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de majestade, e toda a terra está cheia da tua glória. Então ele fazia isso constantemente.
a ponto que esta função de perfeição o ludibriou pelo cargo, pela função. Então ele tentou tomar para si, e ele conseguiu contaminar 30%, uma terça parte, 33%, vírgula alguma coisa, desses líderes, desses santuários. Como? Que aquela glória seria para ele, e ele seria semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele conseguiu 33%, um terço, ele sobe com um objetivo, de ser igual ao soberano Deus. Eu subirei, estabelecerei o meu trono, igual ou paralelo ao do Altíssimo, e serei semelhante a ele. Veja ao que ponto ele chegou. Então, em uma dessas subidas pretensiosas, então é quando ele chega diante de Deus, com o coração já não mais perfeito. Ezequiel registra que Deus olha para ele e diz: tu eras perfeito, desde o dia que fosse criado. Aí Deus coloca elogio, mas termina dizendo: mas fosse achado em falta, contaminasse os teus santuários, e eu te lançarei fora da minha presença. Então Lúcifer é expulso do céu, sem segunda oportunidade. Aquela terça parte de anjos que contaminados foram presos para o juízo final. A terra é impactada pela desolação, e se torna sem forma e vazia. As águas cobrem e a terra está na beira do abismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Talvez numa linguagem própria dizendo: ainda vai ter glória daqui. Ainda vai haver fogo aqui. Ao passar o tempo, aí Deus resolve trazer a terra natural. Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era. Tudo que era é passado, já existiu, sem forma e vazia. Então Deus haja separação, e a terra volta a aparecer na beira do abismo, Os montões de água chamou mares, e a porção seca chamou terra. Vai criando, dando organização. Aí chega o ponto que Deus resolve e diz: façamos o homem à beira do abismo. Façamos o homem. O homem não existia. A nossa semelhança. Então, quando nós vamos para um texto de Jó 33, versículo 4, em um discurso do sábio Eliú, ele faz menção desta criação. Ele diz: o Espírito Santo me formou, e o sopro do Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Veja que ele distingue. Ele diz que o Espírito Santo foi quem formou, foi quem juntou peça por peça, foi quem pegou o barro e saiu formando orelha, o olho, sobrancelha. O Espírito Santo foi batendo a massa, foi juntando o barro e formando o homem. Ele forma o homem de uma maneira tão especial, ele se agradou tanto deste homem, que ele faz um lugarzinho para ele. Eu vou habitar neste homem. Eu vou viver entre eles. E Deus sopra, e o homem recebe fôlego de vida. Agora o homem vivo, todos os dias. A Bíblia diz que na virada do dia havia culto na terra de novo. O homem não tinha outra função do que adorar a Deus e glorificar o seu nome. Agora o homem não ia aos céus, era Deus que vinha ao homem. E todo dia ele era adorado no Éden. No mesmo Éden reformado, recriado que Adão vivia, que Lúcifer, como diz Ezequiel, tu habitavas no Éden de Deus. Mas aí vem Lúcifer e ludibria o homem. Aí Deus vem um certo dia e o homem não está no lugar do culto. Em síntese, a igreja estava fechada.
Onde você está, meu filho? Estou escondido. O homem pecou. O direito era do homem ser extinto, excluído. Mas Deus resolveu dar-lhe chances e oportunidades. Expulsa-o da sua presença. Agora você percebe que já não havia mais relacionamento. O homem foi destituído da glória, da presença de Deus. Não havia mais culto, não havia mais louvor, não havia mais adoração sumindo. Capítulo 6 do Gênesis. Já é geração. E veja aqui a epígrafe do capítulo 6 diz que de forma generalizada, a geração de Adão se comportava mal em todos os seus procedimentos. E o seu comportamento cheirou mal à narina de Deus. Então Deus determinou: não contenderá o meu espírito, ou seja, não ficará o meu espírito para sempre com o homem, pois os seus dias serão contados. E o homem, sem essa presença, a lacuna, porque o espírito é tirado dele. O dilúvio vem, mas Deus poupa 8 almas para manter vivo. Para conservar ainda na terra remanescentes para um grande avivamento. Passando o dilúvio, Deus tira o homem da arca. Promete-lhe nunca mais destruí-lo. Renova. Vão, recomecem. Eu faço uma nova aliança, um novo acordo, um novo pacto com vocês. Encham a terra. Sejam unidos. Espalhem, mas unidos. E assim foi. Capítulo 11 do Gênesis. Engodado por este pressuposto orgulho, Nimrod lidera uma rebelião contra Deus com a Torre de Babel. Aí Deus vem e confunde-os com o linguajar, a diversidade de línguas. E agora cada um para o seu lado, cada um com o seu idioma. E não havia produtividade de glória, não havia louvor nem adoração subindo. A idolatria permeia. Em vez de se prostrarem a Deus, o sol, a lua, os astros eram adorados. Aí propôs Deus. Veja aqui os anjos, filhos por criação, o homem por formação. Israel é filho por eleição, preterido. Deuteronômio 7 diz que Deus escolheu, no meio da idolatria, elegeu um povo para si. Um povo que tivesse a função de que por meio dele todas as nações voltassem a Deus. E surge Israel. E quando Israel surge, você vai perceber que a primeira coisa que Deus dá é sacerdote. O que era o sacerdote? Veja que o livro de Levítico é meramente ritual. Rituais de como o povo se chegar a Deus. O livro do Êxodo tem o doar de um sacerdote. Lúcifer, lá na terra mineral, a sua veste sacerdotal tinha 9 pedras preciosas. Em Ezequiel você vai ver. Agora com Israel, Deus acrescenta mais 3. O sacerdote trazia um peitoral. Não eram 9, eram 12 pedras preciosas. Isso implica dizer, Deus acrescentou mais 3. Agora uma vez por ano, esse sacerdote tinha função de como o povo não podia se chegar a Deus, e nem Deus ao povo por conta do comportamento. Por isso que o templo havia a divisão santo e santo dos santos, um véu separando. Então só este homem uma vez por ano rompia este véu limpo, representando e transmitindo a Deus o arrependimento do povo. E quando ele entrava, a Bíblia diz que o povo ficava do lado de fora, levantando e dando glória a Deus. Tenha misericórdia de nós.
E a glória de Deus vinha no Santo dos Santos, cobria o tabernáculo. E o povo era renovado ano após ano. Mas a Bíblia diz que Israel ludibriou-se. Israel se orgulhou e adulterou contra Deus. Agora, em vez de Israel levar louvores a Deus, era outros deuses, os Balins, Astarote, os deuses das nações. Mas Deus não desiste. Aí Deus resolve dar o melhor. Agora Satanás vibrava. Não tem jeito. Veja que todas as gerações que Deus levantou para este avivamento foram ludibriadas. A Bíblia diz que Adão errou, foi ludibriado. Veja quantas gerações até Malaquias. A Bíblia diz que Adão gerou a Sete. Sete é a esperança, também não deu certo. Enos, nos dias de Enos, invocaram o nome do Senhor, mas não perdurou. Aí a Bíblia diz que Enos gerou a Malalael, a Cainã, Malalael, a Jared, Jared a Lameque, Lameque a Enoque, Enoque a Metusalém, a Lameque, melhor dizendo, e Lameque a Noé. Aí no dilúvio, Noé vem Sem a Jafé, Sem Cã e Jafé. Sem é o líder de um grande avivamento, gera Arfajade a Elar a Ebe a Reu a Selug, Serug a Pelog, Peleg gera a Naor, Neor a Terá e Terá a Abraão. É nos dias de Abraão que Deus levanta este grande avivamento, por através de Isaac, de Jacó. Aí vem Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, as 12 pedras, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José, Benjamim. Aí Deus escolhe Judá para representar este grande avivamento. Foi ludibriado. Judá, Perez, Esdrom, Aram, Barão, Aminadab a Naasson a Salmão, Salmão a Boaz a Obed a Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Vem Satanás, ludibria Davi, mas Davi gerou Salomão a Roboão a Abias a Asa a Josafá, Jorão, ele gera Uzia a Cais, a Jotão a Cais a Ezequias a Manassés a Josia, a Amon e a Jeconia. Veja que a adulteração de Israel leva neste tempo Israel para o cativeiro. Aí vem o tempo passando, aí vem o Novo Testamento. Aí Mateus continua dizendo: depois da deportação babilônica, ali Jeconias tinha gerado a Salatiel a Zorobabel gerou Aquim a Abiúde a Zadok a Azó a Eleazar a Matã a Jacó e Jacó a José, qual foi marido de Maria. Aí é neste tempo que diz Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, resolveu Deus fazer o que? Gerar o filho por geração, e no ventre de Maria foi gerado Jesus no ventre de Maria. E para que Jesus veio, segundo a Bíblia? Para restaurar Israel, para restaurar o grande projeto de avivamento missionário. Mas Israel rejeitou. Veja que a rejeição começa pelo poder político, porque Herodes achou uma ameaça. É rejeitado pela religião, pelos seus. Mas ele não desistiu. Ele precisava gerar um avivamento permanente. A ponto de que quando ele começa o seu ministério, veja que ele não vai atrás de ninguém importante na ótica secular e social. A Bíblia diz que muitos acreditavam nele,
Mas por conta da igreja que seguia ele, muitos não tinham coragem de segui-lo porque era vergonhoso. Porque só seguia ele a maioria de ex-cego, ex-coxo, ex-endemoniado. E por conta disso ele vai à morte. O perseguem até tentá-lo destruí-lo. Para acabar com essa esperança, Lúcifer, Satanás, tenta bloquear e faz os próprios irmãos, os judeus, Israel, o eliminar. Fizeram muitas tocainas, armações, para que este avivamento não continuasse. Se matarmos ele, a gente acaba com isso. E vamos matá-lo de uma forma vergonhosa, humilhante, que era a cruz. Até aqui a morte e o inferno mandava prevalecer. Todos os projetos de avivamento foram ofuscados pela morte e o inferno até aqui. O véu impedia o adorador. A ponto que em Samaria uma mulher o questionou. Uma judia samaritana que não tinha direito de adorar em Jerusalém. Porque os judeus do sul diziam que ninguém do norte tinha capacidade espiritual de adorar. Era impuro. Vocês dizem que o lugar certo de adorar é Jerusalém. Os nossos pais falaram que é o Monte Gerizim. Aí Jesus diz: filha, está chegando a hora e já chegou. Que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, está chegando a hora e já chegou. Em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, mas não ficava. Em algo excepcional, ele vinha para manter o projeto vivo, usava alguém e voltava. Mas o desejo dele era vir para sempre. O lugarzinho estava lá. Olha a torcida no céu. Eu vou usar um termo do nosso linguajar, entenda, eu estou usando um termo, não está escrito, só para abrir mais o nosso entendimento. Eu creio que o Espírito Santo, antes de Jesus vir, como todos nós temos sonho, o sonho do Espírito Santo era vir e ficar com a gente para sempre. Mas ninguém era capaz. E Deus já havia determinado que o Espírito não ia ficar com o homem para sempre. E o Espírito Santo, que enchia Jesus, dizia: vai, não desiste. Aí nas últimas palavras com os discípulos, Jesus, sabendo que estava chegando a hora do grande desafio, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai. E eu vou rogar ao Pai. A palavra rogar no original, ela quer dizer, mesmo que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir. Eu vou rogar ao Pai. E o Pai vai enviar o outro Consolador. E Ele vai ficar com vocês para sempre. Não vai ser mais de vir e voltar. Ele vai ficar para sempre. O céu está em expectativa. A cruz veio.
A morte e o inferno vibrava. Jesus é crucificado para acabar com a nossa esperança, e aqueles que o seguiam tinham que dissipar-se. Quando crucificam Jesus na cruz, a expectativa era: acabou, é mais um. Mas quando eles crucificam Jesus, a natureza começa a impactar, a arremessar. Há trevas. Meio-dia o sol escurece, não suporta. E a Bíblia diz que há escuridão na terra. Jesus é crucificado. 3 horas da tarde, em meio à escuridão, ele brada: Pai, está feito. A dívida está paga. Eu venci. A terra não suporta. As placas tectônicas começam a bater uma na outra, talvez gritando: morte, acabou, morte. Ele venceu. Aí Mateus diz: enquanto a pedra batia uma na outra, as placas, o terremoto lá em cima era arrebentando, até as rochas se abriam no meio. Aí o véu que separava os judeus e só o homem não suporta, e é rasgado de alto a baixo. Agora o caminho vai estar livre. Agora vai ter glória subindo de novo. Agora vai ter adorador entrando para adorar. Terceiro dia, ele ressuscita. 40 dias ressuscitado como Deus, vai restaurar os feridos, vai recuperar os desistentes. Os discípulos de Emaús, ele vai atrás. Nenhum pastor presidente ia mais atrás de nenhum daqueles. Ele agora vai. Pedro, que tinha dito que nunca o conheceu, ele passa a madrugada esperando Pedro voltar do mar. Tomé, que não acreditava, ele faz questão de dizer: Tomé, toca aqui, filho, sou eu mesmo. Ele não desiste de nenhum. Sobe a Deus. E o erro de Adão estava registrado na escrita na mão do Todo-Poderoso, porque a dívida tinha sido ajuizada. Aí veja que em Apocalipse 5, João, o evangelista, na visão, ele mostra esse momento, dá para se entender isso. Ele diz que foi arrebatado no céu em espírito, e quando chegou no céu, ele viu um ser poderoso sentado num alto e sublime trono, e na sua mão direita tinha uma escritura selada com 7 selos, e a sua escrita era por dentro e por fora. E um anjo veio com a voz forte e disse a ele: João, até aqui ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de desatar seus 7 selos. Aí João disse que chorava, porque ninguém for achado digno. Enquanto ele chorava, é este momento que Jesus revela a ele. Aí vem um anjo forte dizendo: João, para, não chora mais não. O que é que houve? Porque eu devo parar de chorar? Ele diz que quando levanta a cabeça, ele vê um como um cordeiro que vai entrando no céu. E ele diz: quando aquele que entrando no céu, o anjo disse para mim: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar o livro e de desatar seus 7 selos e de o ler. Aí João diz que quando olha, ele vai direto para o que está sentado no trono, e quando está sentado no trono, ele toma a escrita na mão direita do que estava sentado no trono. Quando ele toma a escrita em suas mãos, aí João diz que os 4 seres viventes que adoravam a Deus, os 24 anciões que observam o trono, não resistiram,
caíram aos pés do Cordeiro e começaram a proclamar: digno de glória, de louvor, de sabedoria é o Cordeiro que foi morto e reviveu e comprou com seu sangue para Deus povos de toda língua, raça, tribo e nação, e os fez sacerdote, e eles vão reinar sobre a terra. Eles vão reinar sobre a terra. Eles vão reinar sobre a terra. Aí João diz que de repente ouviu vozes de milhares, de milhares, de milhões, de milhões. Lúcifer levava só dos anjos da terra mineral, mas agora o impacto foi tão grande que João diz que ouviu vozes vindo de toda parte. Ele diz: eu ouvi vozes do céu, da terra, do ar, do mar, de debaixo da terra, aonde havia um ser vivo, eu via gritando e dizendo: digno de glória, de majestade, de domínio, de louvor é o que está sentado no trono, e o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, e é para todos sempre. Amém, amém. Todos diziam amém, amém e amém. Os judeus restauraram, rejeitaram. Aí vem Paulo. Você acha que os discípulos davam a vida por este avivamento? Por quê? Aí agora, quando a cerimônia é completa lá em cima, quando o véu é rasgado, quando a morte e o inferno são vencidos, aí eu quero conjecturar que Jesus senta à direita do Pai e diz: Pai, eu prometi a eles uma coisa, e eles não vão conseguir sem isso manterem vivos. Pai, eu disse a eles que eu ia te pedir, envia o Espírito a eles. Esse mesmo Espírito que tu me deste, envia a eles. E não para ir e voltar, mas ficar para ele, para lembrar a eles todas as coisas que eu ensinei. Aí Lucas, em Atos, ele começa a dizer que no dia da festa do Pentecostes, a igreja até aqui estava amedrontada, represária. Aí o Espírito vem, como o som de um vento impetuoso e veemente, e enche a casa. Os ignorantes, os excluídos socialmente, religiosamente falando, são cheios do Espírito Santo. O lugarzinho estava vazio, foi preenchido. E a Bíblia diz que todos, unanimemente, o avivamento sacode Jerusalém. Unidos todos por um grande avivamento. Não tinha ninguém maior nem menor, eram todos iguais. As prisões não eliminavam-os, não os amedrontavam-os. Quanto mais prendiam, mais eles oravam e o avivamento caía. Cadeias eram abertas. Vamos parar. Mas agora não podia, que não dependia só de um homem uma vez por ano. Agora o caminho estava aberto. E o dono, o vencedor, estava sentado à direita do poder. A morte e o inferno não tinham mais poder.
O inferno, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Eu venci, dizia ele. Tentaram de tudo desde os primórdios para arrebentar, para desestimular a igreja. Veja que a primeira coisa foi a religião. E se espantavam. Eles mesmos diziam: esses homens não têm capacidade, essas mulheres, de serem tão resistentes. Aí outros diziam: eles só podem ter estado com Jesus. Jesus está vivo, não tem jeito. Para eles suportar tudo isso e não desistir, não tem jeito. Quanto mais prendiam, era que eles eram mais ousados. Diz a história do cristianismo que o poder em Jerusalém foi tão grande que o alto clero do judaísmo precisou de alguém para conter aquele avivamento. Aí aparece Gamaliel e apresenta alguém que era top, tanto na lei como também no conhecimento geral, filosófico, no direito judicial. Era o doutor Saulo, o boca quente, a maior força da lei, da maior seita dos fariseus, os fariseus, a seita mais rigorosa. Aí Gamaliel diz: tem um menino aí, um jovem que é bom, e ele pode acabar com esse avivamento, com esse fogo dessa igreja. Aí a alta cúpula nomeia Saulo responsável para parar esse avivamento. Mas a igreja era unida, era todos por um grande avivamento. Veja que a Bíblia diz que o doutor Saulo arrebenta, prendendo, jogando na prisão, arrastando os crentes. Aonde ele sabia que tem um seguidor de Cristo, ele ia, assolava, pisava de pé e jogava na prisão. Muitos desviaram, apostando da fé, mas uma grande maioria não desistia, continuava firme. E para melhorar, saíram de Jerusalém, amedrontados, perseguidos. Mas o avivamento era tão unido e tão grande, que a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles iam falando que Jesus estava vivo, e o avivamento ia caindo. Samaria foi tomada por este grande avivamento, as cidades circunvizinhas, e também chegou em Damasco. Quando o avivamento chegou em Damasco, vieram dizer ao doutor: estes crentes já chegaram em Damasco e o avivamento está arrebentando lá, a igreja está quebrando tudo lá, como diz os pregadores. Aí doutor Saulo, cheio de raiva, respirando ameaça de morte, pede fé de ofício: eu vou lá e vou trazer esse povo. Quem não se desviar, eu vou trazer preso para Jerusalém. Pega a escolta de soldado e vai para Jerusalém. Antes dele para Damasco, antes dele chegar em Damasco, a Bíblia diz que um facho de luz apresenta-se. Quando ele vê o facho de luz, o importante doutor Saulo já cai com a cara na poeira, e o soldado já levanta cego, só tendo direito de dizer: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora já entra em Damasco crente, jejuando, adorando. Ela é impactado por este avivamento. 14 anos no anonimato. Enquanto isso, vamos parar. Se nós pararmos, Pedro resolve. Ele já é reincidente, já negou uma vez. Prenderam uma cruz na frente. Ou você nega a este Jesus, ou vai ser crucificado. Aquele crente que disse que não conhecia Jesus há alguns dias atrás, ou anos atrás, agora cheio do Espírito Santo, olha para a cruz e só faz um pedido: eu quero fazer um pedido a vocês. Você não vai negar, só quero fazer um pedido. Eu não sou merecedor de ser crucificado como ele foi. Me coloquem de cabeça para baixo e pode meter o prego.
não desistiu. E o avivamento continua. Já haviam decapitado Tiago. Agora vai esfolar Bartolomeu. Vai matar Timóteo a cacetada. Vai jogar João para parar esse avivamento num tacho de fogo. Mas o Espírito Santo tira ele de lá. Ele é um provocador de avivamento. Ele anda escrevendo aos cristãos, dizendo que é já a última hora, que não desistam. Então joga ele na ilha de Patmos. Quero ver ele pregar lá. Aí João vai jogado na ilha de Patmos, sem poder pregar, mas o Espírito Santo vai lá. Jesus vem. E João diz que vê um barulho como o barulho de muitas águas. Quando olha, vê e quando ele olha, não acredita. Os cabelos eram brancos como lã, os olhos pareciam chama de fogo, os pés brilhavam e tinha um cinto escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cai morto como morto aos seus pés. E Jesus diz a ele: João, não temas, sou eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fui o que foi morto, mas eu estou vivo para sempre. Escreve. Aí agora a voz não vai, mas a escrita vai a todas as igrejas da Ásia. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu conheço as vossas obras. Quem vencer, eis que eu cedo venho, guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa e ninguém para o avivamento. Aí vem Paulo, estimulando os gentios. Veja que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, é uma igreja gentia. E é no capítulo 1 que Paulo diz que os gentios, com rejeição de Israel, foram adotados como filhos de Deus. Filhos por adoção, para manter este avivamento. Então olha, se você pode, para quem está ao teu lado, diga: você foi adotado por Deus como filho. Não foi só para estar sentado no banco, foi para manter vivo este avivamento. Foi para, independente de pandemia, de crise, de inferno, o céu poder ouvir a tua glória da terra, o céu poder ouvir o inferno enraivecido, mas ouvir você levantar a garganta e gritar: glória a Deus, eu não desisto, glória a Deus. Você foi escolhido para isso. Veja que fizeram de tudo para parar os gentios. Veja o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11. Ele diz que nós fomos cortados do natural zambujeiro, e contra a própria natureza. Isso já quer dizer contra tudo e contra todos. Até a natureza não imaginava. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Aí Paulo adverte aos gentios de Roma, dizendo: tenham cuidado. Os ramos foram quebrados, que era Israel, e vocês foram enxertados no lugar deles. Se Deus não poupou nem a eles por haver rejeitado Deus, imagina vocês que são adotados. Aí ele diz: há um mistério. É que enquanto não se cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar bloqueado. E se ele está dizendo, enquanto a trombeta não tocar, enquanto o arrebatamento não vier, a responsabilidade de manter este avivamento, de produzir glória e louvores a Deus, é minha, é sua, é nossa. Então diga para quem está ao seu lado: conte comigo. Diga: eu estou junto com você no mesmo barco. Independente de gravata, de paletó, de cargo, não, todos juntos. O segredo da igreja primitiva era a unanimidade, todos juntos.
Todos os dias o Senhor acrescentava o número dos que iriam ser salvos, cooperando com eles. Prende Paulo, um estado. Paulo é decapitado, mas o avivamento não para. Os 3 primeiros séculos da igreja foi dolorido. Imperadores devastavam cidades inteiras para eliminar os seguidores de Cristo. Pai perdia filho, filhos perdiam pais. Eram expulsos do exército do funcionalismo público, mas não desistiam. Moças, rapazes, eram expostos a partir do 5º século. Moças que dizem a história do cristianismo, que tinham os seus seios arrancados, vivas, por ser cristãs e proclamar avivamento. Mas a história diz que enquanto eles destroçavam os seios, elas, cheias de Deus, do Espírito Santo, gritavam: vocês estão arrancando os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar mais. Está na alma, está no sangue. Jovens eram esticados cerca de 20 centímetros com engrenagens, clavícula, articulações eram quebradas, mas eles não desistiam. Vem o liberalismo teológico. Primeiro vem a indulgência, século XVI. Século XIII vem a proibição da leitura da Bíblia. Pelos leigos, só o alto clero poderia. Aí Deus levanta na região alemã da Boêmia o monge John Hus, o Ganso, que começa a escrever literatura. O alto clero chama-o para retratar, ele não tem como se retratar. Então vai ser queimado na estaca com a sua literatura. Enquanto a fumaça e o fogo queimava, ele gritava: vocês estão calando um ganso. Mas está vindo um cisne, e o cisne voa mais alto. O voo do cisne é mais longo e ele é mais bravo, vocês não vão para ele. Vem as indulgências, século XVI. O fogo do purgatório. Agora a graça, a fé, o sangue não tinha mais efeito, e glória a Deus, independia. Aí Deus levanta Lutero com as suas teses. Vem o século XVII, século XVIII, 1700. Aí vem o pior momento, o liberalismo teológico. E qual era o fim desses movimentos? Acabar o pentecostalismo, tirando a veracidade da Bíblia. O grande ícone Button do liberalismo teológico, um alemão de muito respeito, escreve, dissemina que do nosso credo: eu creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, ressuscitou, foi morto, ressuscitou, foi morto por Pôncio Pilato, ressuscitou ao 3º dia, e está sentado à direita de Deus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele começa a dizer que a única coisa verdadeira deste credo é só que morreu pelas mãos de Pôncio Pilato. O resto é fábula dos cristãos. Ele começa a tirar a veracidade da Bíblia, dos milagres da intervenção divina na vida do homem. Ele diz que Cristo é mais um que morreu e se torna vivo igual a Elvis Presley, que pelo o pregar dos cristãos, como a mídia ainda diz que é eterno, não morre. Eles dizem que Jesus é simplesmente isso. E tantos cristãos pregar que Jesus está vivo, se tornou
uma crença, mas nada é verdade. E isso vai surtindo efeito. O Pentecoste quase morre. O avivamento parece que foi excluído. Aí vem o século 20. Aí um jovem, no país de Gales, na Europa, é cheio desse espírito. E o avivamento arrebenta com a Europa. Os cultos só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar. 60% dos moradores de Gales, do país de Gales, trabalhavam em minas de carvão. Saíam das minas, só ia em casa, pegava a esposa, ia direto para as reuniões de culto e dizia: não sei a hora que eu volto e nem o dia. O avivamento foi tão grande que ficou conhecido mundialmente, não pela sua efusão, mas pelo tempo curto. Em um ano, quase 100 mil almas aceitaram Jesus naquele país. A tese do liberalismo foi quebrada. Ele está vivo, ele continua vivo. Século 20. No auge da revolução industrial da América do Norte, o capitalismo prevalecia, o racismo era muito forte. Aí um negro chamado William Seymour vai ser convidado para pregar em Los Angeles. E o que é que ele vai pregar? Pentecoste. Batismo com o Espírito Santo e avivamento. Pregou uma noite, na outra dia que chegou para pregar, a igreja estava fechada, barraram ele. Um irmão tem misericórdia e o hospeda na casa dele. E ele começa agora a orar para Jesus sacudir a América do Norte com esse grande avivamento. Ele passa os dias, torna-se noivo. Jesus batiza a noiva dele com o Espírito Santo, batiza o dono da casa e batiza ele. Agora ele vai pegar a Bíblia e vai para a rua pregar avivamento. Usava caixa de sapato para fazer o púlpito e começa a pregar. A Bíblia diz que era um avivamento tão grande que quem passava pela rua era tocado, aceitava Jesus e já era batizado e já começava a falar línguas estranhas na rua. Daí, quando forma um grupo na rua Azusa, entra num período de oração para Jesus sacudir a América do Norte. Caiu um avivamento tão grande que o sótão cai e eles caem no primeiro piso falando línguas estranhas, e ficou conhecido até hoje o avivamento da rua Azusa na história, porque todos estavam juntos por um pleno avivamento. Século 20, 1910. Esses dias eu estava debaixo do pé de manga. Fui pregar em Belém, como ainda vou esse ano algumas vezes. Fiquei hospedado em um hotel em frente à praça que Daniel Berg e Gunnar Vigre desembarcaram. Olhando para cima para o pé de manga. E os irmãos disseram: pastor, ele chegará aqui sem ter o que comer, sem dinheiro, e catavam manga verde aqui para comer. O avivamento cruzou o Atlântico e pegou a Assembleia de Deus no Brasil. Homens e mulheres que ainda hoje estão em nosso meio, alguns deles, em nosso meio, que não tinham o que a gente tem. Homens, jovens, moças, mulheres que não tiveram o privilégio de pregar no microfone sem fim, que não recebiam cachê, que não tinham direito de cultuar em uma igreja com carpete e assentos almofadados. Homens e mulheres que não tinham direito de enterrar seus filhos no cemitério público, porque era um protestante, era um crente. Homens e mulheres
que não tinham direito de ver seus filhos ingressar em um colégio público, em uma faculdade, porque eram crentes. Mas era difícil um culto deles. Não tinha pregador famoso, não tinha cantor renomado, mas era difícil um culto para Jesus não batizar. Era difícil ter um culto para não haver milagres. Eram cultos que os crentes, a única arma que eles traziam era a Bíblia e lenço. Tinha crente que andava com 2 lenços, porque um não dava conta das lágrimas que ele ia derramar. Às vezes a gente chegava na banca, na igreja, quando entrava, tinha um banco, 2 lenços. Um já estava ensopado de lágrimas e o outro já ia na metade. Olhava para o assento, estava molhado de canto a canto. E o que você via? Parecia uma cachoeira, só línguas estranhas. Chegou o século 21 e com ele a modernidade e a pós-modernidade. As raízes do liberalismo teológico permaneceram, influíram nas universidades, nos colégios teológicos e tal. E muitos nossos filhos e irmãos foram ludibriados por eles. Século 21. Em muitos lugares você já não pode falar línguas estranhas. Eu já disse isso algumas vezes. Mas tem um grupo remanescente. Tem igreja que em meio à pós-modernidade, em meio à crise, ainda tem coragem de dizer, todos juntos por um pleno avivamento. Ainda pode se ouvir línguas estranhas em nossos cultos. E eu estou numa delas esta noite. Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus em Issaira. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Olha para quem está ao teu lado e diga, nós somos adotados para isso. Independe da crise, independe da pós-modernidade. Issaira ainda tem avivamento. Precisamos voltar a ver os nossos jovens falar línguas estranhas. As nossas crianças rodopiar num pé só. Quem era criança aqui que não foi batizado quando ainda era criança? Todos juntos por um grande avivamento. Porque a trombeta vai tocar. A morte e o inferno não vai prevalecer. A igreja é intocável, a igreja é dele, e ele conquistou a igreja. Não foi numa rodada de cartas, não foi numa aposta, não. Ele conquistou, ele comprou a igreja pelo seu sangue. Ele não é dono da igreja pelo que faz, ele é dono da igreja pelo que ele é, pelo que ele é, pelo que ele é. Rebuild a igreja. Olha para quem está ao teu lado, diga, é o século 21. Mas fala com vida, diga, é o século 21. Diga para ele, é o nosso tempo, é a nossa vez, é a nossa hora.
O mesmo Espírito do Gênesis é o mesmo que estará aqui esta noite. O mesmo Espírito de Mateus é o mesmo que estará aqui esta noite. Então ninguém vai nos parar. Eu disse uma certa vez que eu li uma das revistas eu era assinante de uma revista, a mais linda no Brasil, no contexto literal, periódico semanal, e algumas páginas foi tirada para falar dos crentes. E o que me chamou a atenção é que aquele editor expressou a raiva que ele tem dos cristãos. Naquele período de recessão, salvo engano, 2015 para frente, e ele publicou que os culpados da recessão eram nós, os cristãos, os evangélicos, porque éramos fascistas, povinho, composto de pobres, brasileiros, sem nexo, e ele foi tirando o couro. Mas antes dele terminar, ele disse: o que me dá mais raiva deles é que nada e ninguém consegue tirar essa chama que está dentro deles. Eu sei, right, you guys. And you go through grass and you are so well. If you go right, you're right again. And then we get sit your throne there, guys. But you're right again, you're not false. I will excite your face. I go and separate key such a fast. Or excite your chance well. And check fire you do row and see at a vow. And every quiet day you're right. Abraço do meu espírito está sendo dado em vidas esta noite. Estou renovando sonhos e promessas e um grande avivamento esta noite. Preparem para esses dias os 4 cantos dessa cidade serem impactadas pelo poder da minha glória. Recebam agora. Enche, 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 enche. Quem tem línguas estranhas, deixa eu ouvir o barulho. Quem não tem, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Fique de pé, por favor. Eu rogarei ao Pai. Ele veio. O Espírito veio. Ele venceu. E estamos aqui para um grande avivamento. A igreja primitiva fez a sua parte. A igreja medieval fez a sua parte. Os nossos pais fizeram as suas partes. Agora é eu, agora é você. O inferno tem que bater continência. O céu tem que ouvir as nossas línguas estranhas e a nossa adoração. Quem veio aqui para ser cheio esta noite,
quem veio aqui para ver, ouvir, e o céu ouvir a sua voz de aleluia, de glória, de línguas estranhas. Seja cheio, seja cheio, seja cheia. Soberano Deus, esta noite eu preguei a palavra que está no meu coração, a palavra da proposta. Então a palavra é tua e ela não volta vazia. Renova as nossas vidas, derrama avivamento, continua sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nos enche, nos enche, nos enche, nos enche, enche. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas.